Paz do Senhor, amados irmãos, louvado seja Deus. Agradecemos ao Senhor por esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui neste dia 9, 9 de janeiro de 2021, para nós falarmos a respeito da lição de número 2. Nosso primeiro trimestre de 2021 tem o título O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Esta é a nossa revista, a capa dela. Temos aqui a Bíblia aberta, soprando vento, a imagem aqui da pomba, não é isso, irmãos? Graças a Deus. Essa é a nossa lição. Nós já tivemos a primeira lição introdutória e agora nós temos a segunda lição. E eu gostaria de a participação dos irmãos aí. Nós temos aqui uma questão que eu queria depois que os irmãos respondessem sobre esse ponto, o ponto 2, subponto 3, do ponto 2, que fala sobre o Espírito Santo como ajudador. E aqui ele diz, ele fará lembrar tudo que eu vos tenho dito. Então, é importante a gente entender sobre isso, porque alguns acham que, por causa disso, a gente não deve se esmerar no estudo bíblico, né? Tem alguns que são contra até o estudo bíblico, por achar que tudo vem do Espírito Santo, que ele não precisa estudar. Então, eu queria saber a opinião dos irmãos aí, o que vocês acham a esse respeito, tá bom, irmãos? Então, se você puder compartilhar, chamar outros irmãos para a gente assistir junto, para a gente participar junto, desta aula, é uma bênção de Deus. Então, desde já eu agradeço aos irmãos novos do grupo, que estão entrando no nosso grupo e que apoiam esse trabalho. Meus amados, aqui está o gráfico esboço, como eu sempre digo para vocês. A lição é de número 2 e tem o título A atuação do Espírito Santo no plano da redenção, no plano da salvação, porque redenção significa isso, livramento, resgate, libertação, principalmente alusiva à questão dos escravos, da escravidão. Então, alguém pagava para uma determinada pessoa que era escrava, ela ser livre, Então, redenção tem esse sentido, de livramento, de resgate, de salvação, ok? Então, esse é o nosso tema, atuação do Espírito Santo no plano da redenção. O nosso textuário diz, assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Atos 9, 31. Esse aqui, lembrando, é o nosso gráfico esboço, tá bom, irmãos? Como eu sempre digo, a gente divide aqui em 4 partes, imprime, monta e dá para o professor fazer uma boa aula lá com seus alunos. É uma forma de você não fugir do assunto, de você ter uma panorâmica, não é isso, do tema que vai ser estudado. Então aqui você tem, por exemplo, ponto 1, ponto 2, ponto 3, o Espírito Santo como promessa, o Espírito Santo consola e ensina, o Espírito Santo reprova e convence o mundo. E aí você tem os outros subpontos, promessa messiânica na antiga aliança, promessa do Consolador, aí fala do Consolador, ensinador, ajudador. E aqui o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que é um gráfico que eu também fiz para a gente falar sobre ele. Esse aqui, tá? Então esse ponto, ponto 3, ele vai ser todo dentro desse gráfico aqui. E eu acredito que assim é uma forma de nós fixarmos melhor, tá bom, irmãos? As imagens, elas ajudam nesse processo de fixação
do que a gente estuda, tá bom? Olha só, a nossa verdade prática, ela diz: a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e conduz desde a conversão até o final da jornada. Então, nessa verdade prática, a gente tem três coisas aí que o Espírito Santo faz, né? Relacionada à ação, atuação ou ação do Espírito. Ela é contínua, ou seja, ela é ininterrupta, ela não para, tá bom? Primeiro porque, sendo o Espírito Santo vindo da parte de Deus, ninguém pode barrar ou parar a obra do Espírito, né? É um hino antigo aí de Luiz de Carvalho que ele cantava sobre isso, obra santa. Então, ninguém detém, ninguém para, porque ela é contínua. Além de contínua, ela é também dinâmica. Lembra que a palavra dinâmica vem de dínamos, né? De força, de poder. Então, novamente citando o hino aí do Luiz de Carvalho, ninguém detém é obra santa, porque ela é poderosa, né? A ação do Espírito Santo é poderosa, é dinâmica. E ela também é condutora, porque ela nos conduz, ela nos guia, ela nos orienta até o final da nossa jornada aqui na Terra, tá bom? Então, muito interessante essa verdade prática, meus irmãos. Queridos, a nossa leitura bíblica em classe está em João capítulo 16, versículos 7 a 3, tá? Desculpa, 7 a 13. E aí, o versículo 7, eu vou adiantar aqui um assunto que está dentro de um dos nossos tópicos aqui, tá bom? Que ele fala exatamente sobre essa questão do Consolador. Esse ponto aqui ele é importantíssimo. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Então, ele é muito interessante esse ponto, porque Jesus ele condiciona a vinda do Consolador à sua própria ascensão. Ou seja, Jesus precisava subir aos céus, ok? Para poder enviar o Consolador. Só que subir aos céus está também relacionado com a ressurreição de Jesus. E esse era um ponto que os discípulos ainda não entendiam bem. Veja que Jesus está aqui em João 16, ele vem falando sobre a questão da sua morte, mas me parece que os discípulos não tinham uma dimensão correta sobre a ressurreição de Jesus. Sabia que ele tinha poder para ressuscitar pessoas, como ele fez com Lázaro, ele ressuscitou a Lázaro, mas de alguma forma eles não entendiam que Jesus também poderia ressuscitar a si mesmo, embora a Trindade esteja participando aí, porque a Bíblia diz claramente que o Espírito de Deus, né, ressuscitou, trouxe Cristo, tá bom? Então isso é muito importante. Eu vou depois explicar um pouquinho melhor isso, porque tem muito a ver, tá bom, irmãos, com o que nós estamos vivendo hoje. A ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus fazem parte daqueles pilares que eu estou devendo um vídeo, eu quero fazer um vídeo para explicar sobre esses 4 pilares ou 5 pilares importantíssimos sobre a vida de Jesus. Você pode saber o que quiser sobre a vida de Jesus, qualquer outra coisa. Tem muita gente que sabe um monte de coisas sobre a vida de Jesus e muitas coisas que nem são verdadeiras. Aí eu me refiro às pessoas mundanas, né? Por isso que é importante a gente falar sobre essas verdades. A ascensão de Jesus é um desses pilares que solidifica a nossa fé, que firma a nossa fé em Jesus, tá bom? Então é muito importante a gente saber isso daqui. Meus amados, eu estava lendo uma palavra de um pastor que ele diz algo mais ou menos assim, para a gente entender a atuação do Espírito Santo na obra da redenção. Então ele diz que o Espírito é como se fosse essa energia, esse poder que põe o mecanismo ou a engrenagem da salvação para funcionar.
Aí é aqui que eu queria mostrar para vocês esse gráfico, que eu fiz ele agora há pouco tempo. Fiz agora, né? Não deu tempo de colocar, de postar no grupo, mas é mais ou menos isso, eu fiz baseado na fala desse pastor. Imagine aqui uma engrenagem, tá? Com várias peças que se entrelaçam ou que se encaixam entre si, ok? Então, essa engrenagem vamos chamar de engrenagem da salvação. Tá bom, meus amados? Olha como a imagem traduz direitinho, né, aquilo que se quer falar. Então, olha aí. Ó. Essa engrenagem é a engrenagem da salvação. Aí você tem que o arrependimento, santificação, regeneração, justificação. Você pode ter mais outras aqui, ó, glorificação. Pode acrescentar várias outras, tá? Tudo isso fazendo parte do processo ou dessa engrenagem da salvação. E quem faz esta engrenagem, a energia que faz essa engrenagem funcionar, a gente pode dizer que é o Espírito Santo. E eu coloquei aqui também o símbolo do óleo, né, do azeite. Essa engrenagem precisa ter esse azeite para que ela funcione na vida das pessoas. Então, arrependimento, regeneração, santificação, é o Espírito Santo como força propulsora, né, dessa engrenagem da salvação. É Ele que faz com que tudo isso funcione. Então, você percebe, professor, como é importante, como a gente deveria dar ainda mais importância para o Espírito Santo no que se diz respeito à salvação. Porque muitas vezes se dá prioridade ao Espírito para outras coisas, não é? Mas para esses pontos que são importantíssimos, a gente precisa também ter essa atenção melhor. Tá bom, meus amigos? Então, olha só, irmãos. Na interação com o professor, ele fala do plano da redenção, que o Espírito Santo ele age como esse que convence o homem do pecado, né? E também ele é importante para combater aquilo que aqui está falando de secularização, de esfriamento. Meus amados, sobre isso daqui, eu faço uma pergunta a vocês, se você puder responder aí, que aí é bom que você interage. Por que você acha que os avivamentos que a gente vê até na Bíblia mesmo, principalmente na Bíblia, né? A gente não vai ver avivamento fora da Bíblia, né? Tem, claro, nos dias de hoje, como continuidade, mas eu quero dizer assim, colocando os avivamentos da Bíblia e os que estão fora da palavra de Deus, no sentido de que estão dentro da história, tá? Estão dentro da história. Por que esses avivamentos, eles tiveram os seus momentos assim de pico e depois tiveram os seus momentos de arrefecimento, de esfriamento? O que foi que aconteceu? Vamos lembrar aqui de uma coisa. Vocês lembram que nós estudamos sobre Neemias, principalmente Neemias 8, né? Lembra que tivemos uma aula importantíssima sobre Neemias 8, quando ele leu a lei ali, né, diante daquela praça. A gente falou sobre isso, eu até disse que era como se fosse uma escola dominical, seria a primeira escola dominical da Bíblia, digamos assim, escola bíblica, melhor dizendo, né? Que eu não posso dizer que era no domingo, não era no domingo, mas estudo bíblico. Então eles estavam lá estudando e a palavra foi tão impactante que o povo chorava, a Bíblia diz, por causa das palavras da lei. Ou seja, houve um avivamento ali, um avivamento. O povo chorava, o povo se arrependeu, o povo foi a ajudar os outros, ou seja, foi um avivamento que se reverteu também em obras práticas, Porém, quando você chega no final do livro de Neemias, parece que tudo aquilo que foi feito, que Deus usou ele poderosamente, parece que o negócio não continuou. Porque ele, inclusive, ele diz, Senhor, te lembra de mim, te lembra de tudo que eu fiz por esse povo. Ou seja, Senhor, eu fiz o que eu pude para ajudar esse povo.
mas se eles estão se afastando, eu peço apenas que o Senhor se lembre de mim. E aí, de fato, nós temos ali já a entrada daquele chamado período do silêncio, são 400 anos, até a vinda do Senhor Jesus, né? O nascimento do Senhor Jesus. Você tem ali 400 anos, aquele chamado período interbíblico, que não houve fala de Deus, não houve profecia, não houve atuação, digamos assim, do Espírito Santo de Deus. Ele veio agir a partir de Jesus. Ou seja, aquele avivamento de Neemias 8 esfriou. E eu sei que quando a gente fala sobre isso, parece estranho, porque tem pessoas que dizem assim, mas o movimento não é de Deus, não é Deus que está fazendo esse movimento, o movimento é de Deus, o Espírito é de Deus, o poder é de Deus, mas ele age em corações humanos. E então você entende que é possível você esfriar nesse sentido. Porque a Paulo mesmo ele fala sobre isso. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Então, mostrando que é possível esfriar. E, de fato, foi isso que aconteceu. Nós estamos estudando sobre o pentecostalismo, que começou em, claro, Pentecostes, mas esse movimento também ele esfriou. Com o tempo, os apóstolos foram morrendo, houve aquela era a era apostólica, pós-apostólica, e aí entrou aquele período da Idade das Trevas, né? Aquele período que Constantino chamou a igreja para fazer parte do Estado, fez esse casamento aí que é algo terrível, que a gente vê também acontecendo, se repetindo nos dias de hoje. Ou seja, a igreja esfriou. A igreja esfriou. Então, aquele movimento de Atos, ele arrefeceu, certo, irmãos? Não é culpa de Deus, não é culpa do Espírito Santo. É o próprio homem que faz isso. E aí depois você tem os reavivamentos. Tem um artigo que nós colocamos sobre isso, tá, irmãos? Está no grupo, você pode pesquisar, você pode olhar sobre isso, dá uma olhada lá. Está falando mais ou menos isso, não apagueis o Espírito, né? Não deixe o fogo apagar, porque de fato é possível acontecer isso, tá bom, irmãos? Há até quem diga que o que nós temos hoje não é de fato avivamento, porque as pessoas pensam que avivamento é aquelas manifestações exteriores, e eu não estou dizendo que não é, tá bom? Mas eu estou dizendo que aquilo ali não é o principal. O principal é a conversão de dentro para fora, o trabalho que o Espírito Santo vem fazendo na salvação do homem de dentro para fora. De dentro para fora. Então isso é que é importante a gente entender. A interação do professor fala mais ou menos sobre isso aí, tá bom? Por isso que a gente viu lá atrás, né, que essa obra ela é contínua, tá? Ela nos conduz aqui, ó, até o final da jornada. Então a gente precisa deixar o Espírito Santo agindo na nossa vida. Aliás, nós precisamos do Espírito Santo agindo na nossa vida até chegarmos ao final da nossa jornada aqui na Terra. Tá bom, irmãos? E a igreja, todos nós devemos estar atentos para isso, né? Para que não se apague o fogo do Espírito. Meus queridos, então o que eu perguntei foi isso. Vocês acham que é possível os avivamentos se esfriar? Como é que os avivamentos se esfriam se eles são de Deus, né? É importante a gente refletir sobre isso daí, tá bom? Meus queridos, e aí nós temos o primeiro ponto que fala do Espírito Santo como promessa. Promessa. Olha só, irmãos, colocamos esse gráfico aqui hoje, e eu gostaria que vocês atentassem para ele, porque esse gráfico, ele meio que explica esse ponto aqui, tá? O primeiro ponto, que é o Espírito como promessa, promessa messiânica,
e aí na antiga aliança, e a promessa do Consolador. Esse gráfico, ele fala do Cristo como o centro da profecia bíblica. Aí você pensa assim, mas irmão, aqui está falando de promessa. Meus amados, é quase impossível a gente extrair, ou então dividir, ou então isolar promessa de profecia, tá bom? Quando estamos falando de profecia bíblica, também estamos falando de promessa de Deus. Promessa de Deus. Então, o que estamos dizendo aqui, e olha que nós estamos falando, não vamos esquecer do tema. Qual é o tema? A atuação do Espírito Santo no plano da salvação. Então, nós temos aqui Cristo como centro da profecia bíblica. Olha, são essas três coisas que eu quero dizer para os irmãos. Quando falamos de promessa, falamos de profecia bíblica. Quando falamos de profecia bíblica, falamos de atuação do Espírito de Deus, ou do Espírito Santo. Porque no Antigo Testamento era comum chamar de Espírito de Deus, mas é o mesmo nome para Espírito Santo, tá bom? Então, promessa, profecia e ação do Espírito Santo. Esses três estão juntos, tá? Então, por isso que esse gráfico ele é importante, porque ele fala de Cristo como o centro da profecia bíblica. E aí, a leitura dele, como eu sempre digo para os irmãos, a leitura é assim, olha, tá? É da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá bom? Então, se a gente olhar aqui, nesse primeiro ponto aqui, a gente está vendo a profecia, e aí, lembra os irmãos novamente, se eu estou falando de profecia, estou falando de ação do Espírito Santo de Deus, tá? A profecia, ainda na era mosaica, tá? Eu digo na era mosaica, no tempo do Pentateuco, no tempo de Moisés, porque foi Moisés que escreveu o Pentateuco, então, evidentemente, ele recebeu essa revelação de Deus desta profecia que está lá em Gênesis, Gênesis 3,15. Vocês lembram disso? Gênesis 3,15? Gênesis 3,15, eu tenho outro gráfico que fala sobre isso, é o proto-evangelho. Proto dá a entender que é assim, primeiro. Então, primeiro evangelho, porque ali dentro de Gênesis 3,15 está falando do evangelho de Cristo. Porém, inimizade entre a mulher e a serpente, entre o teu descendente e a tua descendência, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O homem pecou, certo? O homem pecou, se rebelou contra Deus, nós vamos falar depois sobre isso. E aí o que era preciso? O plano da redenção, o plano da salvação, que incluía, inclusive, a destruição daquele que fez com que o pecado entrasse no mundo, a saber, Satanás. Então Deus estava dizendo assim, olha, da semente da mulher nascerá aquele que vai destruir a cabeça da serpente, que é exatamente o diabo, que é exatamente Satanás. Então, o proto-evangelho, a gente pode dizer que é a primeira profecia do que o Espírito de Deus, através ali daquele ato, né, fala do que vai acontecer no futuro. Tá? Então veja que isso aí é o início, digamos assim, da atuação do Espírito de Deus na humanidade. Tá? Já falando desta promessa, desta profecia que ocorreria lá no Calvário com Cristo. Porque o que quer dizer ferir o calcanhar? Está falando do sofrimento de Jesus, está falando de tudo que ele sofreu, está falando da morte dele, mas a verdade é que o calcanhar dele sarou. Ao terceiro dia, o calcanhar dele, espiritualmente falando, ele sarou. E ao terceiro dia, ele ressuscita e com este mesmo calcanhar, o que é que ele faz? Ele pisa a cabeça da serpente, ou seja, ele desfere um golpe na atuação do diabo. Hebreus, se eu não me engano, Hebreus capítulo 2, fala muito claramente sobre isso daí, que ele veio para
destruir aquele que tinha o império da morte, a saber, Satanás, né? E também nos evangelhos diz que ele veio para destruir, desfazer as obras do diabo, tá bom, irmãos? Ele fez isso lá na cruz do Calvário. E aí o Espírito Santo tem toda essa participação, porque é pelo Espírito de Deus que o plano da salvação vai sendo colocado em prática. Olha que coisa maravilhosa. Aí você tem essa profecia de Gênesis 3,15, você tem a profecia sobre o Messias, olha só, o cetro não se arredará de Judá, dizendo que o Messias viria da tribo de Judá, Gênesis 49:10. Você tem Noé como pregoeiro da justiça, que está lá em 2 Pedro. É interessante que Noé, ele entra prefigurando, né, aquele que estava falando da arca. Por isso que Jesus, de certa forma, ele faz a comparação, e assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem, ou seja, já estava profetizado também que a arca ali simbolizava os últimos dias e a salvação em Cristo, pois todo aquele que entrou na arca foi salvo, né? Assim também todos aqueles que entram em Jesus, que aceitam a Cristo, também terão a salvação. Então veja, muito importante essa parte aqui. Passando aqui mais adiante, aí você tem a era pós-mosaica, que é quando entra a teocracia, o governo, né, de Deus através dos profetas, começando ali com Samuel. Aí você tem a escola de profetas, em Samuel, 2 Samuel 23:3, fala daquele que será levantado, aquele justo que vai dominar. Então ali é uma profecia a Jesus também. Você vê que tudo, o Espírito Santo, ele vai falando sobre esse plano, ele vai traçando esse plano, né, da salvação. E aí você tem a monarquia, com o reino davídico, novamente várias profecias, né, ditas a respeito de Davi, que não teria fim, que teria uma continuidade o reino dele. Então, do que está falando? Está falando do rei Jesus, por isso que ele é chamado de filho de Davi. Tudo isso porque o Espírito Santo vai falando, vai usando os salmos. Tem muitos salmos, né, de Davi que falam sobre isso, tá bom? E aí a gente tem aqui o período dos profetas, que é mais ou menos aquele período que eles chamam também de profetismo, profetas pré-exílio, os profetas do exílio, os profetas pós-exílio. Esses profetas, eles também foram usados para falar, de certa forma, sobre a salvação, o plano da salvação de Deus, especialmente Isaías, conhecido como profeta messiânico. E aí, por que é importante a gente citar isso? Porque eles não poderiam profetizar se não fosse pelo Espírito Santo de Deus. Isaías não poderia, de forma alguma, entender ou profetizar sobre o Messias no seu capítulo 53, quando fala do sofrimento do Messias. Não é isso, irmãos? Outra coisa interessante sobre Isaías, ele também fala do Espírito de Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados. De quem que ele está falando? Do Messias. Mas de quem que ele está falando também? Do Espírito Santo que estaria ungindo a Cristo para fazer as obras que ele fez, né? Que coisa maravilhosa. Então você vê que o Espírito Santo está presente aqui em todo esse plano da salvação até chegar no momento de Cristo nascer nesta terra. E aí isso fica mais ainda claro no momento em que é dito para Maria: o que é de ti é gerado pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo geraria a Cristo nesse sentido, tá? Dito lá na palavra de Deus, né? Não só geraria, mas também ungiria, porque é isso a ideia do Messias, né? Aquele que é ungido, Cristo, né? Que é ungido, tá bom? Então, meus amados, esse ponto ele é muito importante,
porque ele está falando dessa atuação do Espírito Santo. E aí, alguns pontos aqui para a gente acrescentar, né? Na antiga aliança, o Espírito Santo agia de várias formas, por isso que eu coloquei aqui, olha, ele fala aqui, o comentarista, ele agiu através das profecias, né? Então, tudo isso que eu mostrei aqui para os irmãos são a profecia bíblica, tá? Mas também o Espírito Santo agia na liderança, tanto a liderança governamental, política, como a liderança religiosa, no caso dos sacerdotes. Ele age também na questão dos milagres, ele age também nas revelações, daí você tem, por isso que eu falo muito sobre essa questão da profecia, né? É o Espírito Santo quem faz isso, porque sendo o Espírito Santo, tendo o Espírito Santo os atributos de Deus, entre eles onisciência, conhecimento de todas as coisas, ele sabe o passado, presente e o futuro. Então ele sabe o que vai acontecer. Os profetas que profetizavam, eles profetizavam pelo Espírito Santo, né? Então eles profetizavam o futuro, sobre o que iria acontecer, e eles profetizavam mediante a ação do Espírito Santo de Deus. Tem uma outra coisa aqui que o nosso comentarista coloca que é muito interessante, as aptidões artísticas. E aí eu quero acreditar que ele está falando aqui de Bezalel, né? Você lembra Bezalel? Ele é eu digo assim que o Bezalel é aquele companheiro, né, de trabalho, porque é o primeiro designer na Bíblia, né? Hoje ele seria mais ou menos o design de produtos. Por quê? Porque um designer é aquele que ele projeta produtos, né? Então, Bezalel, a Bíblia diz claramente que o Espírito de Deus ungiu Bezalel com essa, digamos, unção artística, para que ele pudesse desenhar, para que ele pudesse criar, né? É interessante, meus amados, como o Espírito Santo age na vida das pessoas e de diferentes formas. Porque Moisés teve toda a revelação do tabernáculo, mas não foi dado a Moisés a prerrogativa de construir o tabernáculo. A quem foi dado? Bezalel. Moisés recebeu a ideia do tabernáculo e Deus deu tudo detalhado, porque tudo aquilo ali tinha uma simbologia, tem uma simbologia, mas ele deu essa criatividade artística para Bezalel. Bezalel e Oholiabe. Eles tiveram essa digamos assim, capacitação do Espírito Santo para criar essas coisas. E isso aí é muito interessante, né, irmãos? Isso mostra, meus amados, o que isso mostra para mim? Claro, isso aqui eu me identifico muito, porque tem a ver comigo, né? Mas eu quero dizer que qualquer profissão que você exerça, você pode e você deve ter a ajuda do Espírito Santo de Deus na realização das suas tarefas. Eu falo por experiência própria. Muitas vezes a gente está tão sem criatividade, não é, irmãos? E eu acho isso importante, porque Deus faz muitas vezes isso para provar, para mostrar, aliás, para nós, que nós somos altamente dependentes do Senhor Jesus, dependentes do Espírito Santo de Deus, né? E de repente aquela ideia vem, a gente ora, Senhor, me ajuda, me capacita, me dá criatividade, e aí o Senhor dá a criatividade. Importante dizer que a criatividade não está só relacionada a essa parte artística, mas a tudo que você faz. Você pode ser um professor e você ter criatividade na sua ministração, né? Principalmente se o Espírito Santo te capacitar para você ministrar. Aí a coisa fica ainda muito melhor. Tá bom, meus amados?
a promessa do Consolador, a vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus no céu, ao céu. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário, né? Meus amados, esse ponto aqui, ele é importantíssimo, porque eu disse para os irmãos que ia explicar ele quando chegassem aqui, né? Está no versículo 7. Todavia vos digo a verdade, que se eu não for, todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. É interessante que em uma leitura rápida, parece que nós temos aqui alguma coisa que Jesus quer nos dizer com esse texto. Porque, olha, convém que eu vá. Aí ele coloca aqui esse se, né? Que eu sei que pode ser que alguém interprete como uma coisa assim relacionada à dúvida, mas não é a dúvida. Na realidade, é uma condicionante. Se eu não for, é como quem dissesse assim: se vocês não me virem ir, vocês podem ter certeza que o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, olha de novo um condicionante, enviá-los-ei. Ou seja, Jesus condiciona a vinda do Consolador com a sua ascensão ao céu, né? Porque a ascensão de Jesus ao céu também estava relacionada com a sua ressurreição, que foi aquilo que eu disse para os irmãos. Está dentro daquelas 5 verdades a respeito de Jesus. Jesus encarnou-se, Jesus sacrificou-se, ou seja, morreu por nós, para efetuar a obra da redenção. Jesus ressuscitou, porque também está relacionado com o esvaziamento e a exaltação de Jesus. Tem um gráfico que fala sobre isso, tá bom, irmãos? Seria bom depois vocês olharem, porque esses gráficos eu acredito que dá uma luz para isso que a gente fala. Então, no esvaziamento de Jesus, você tem aí o nascimento dele, porque ele nasce de maneira simples, ele nasce como homem, ele se esvazia de si mesmo e toma a forma de servo, que está lá em Filipenses, não é isso? Então ele toma a forma de servo, tá? Então ele se esvazia, ele morre, esse esvaziamento dele é tão grande que vai até a sua morte. Agora, a partir da morte, após a morte dele, você tem aí esse movimento de exaltação. Porque enquanto no esvaziamento você tem essa, digamos assim, essa humilhação de Jesus, ele se humilhando, ok? A partir da ressurreição de Jesus, você tem esse momento de exaltação. Já é uma virada na história de Cristo. Isso combina com aquilo que ele disse: quando eu for levantado, atrairei muitos a mim mesmo. Tá bom? É quando ele se compara com a serpente que foi levantada lá no deserto. Quando Deus mandou que ele fizesse a serpente, para que as pessoas que fossem picadas pelas serpentes reais, quando elas olhassem para aquela serpente de bronze, eles seriam o que, irmãos? Curados. Era o antídoto, era aquilo ali, né? Então Jesus se comparou. Do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente no deserto, também importa que o Filho do Homem seja levantado. E quando eu for levantado, olha que coisa gloriosa, atrairei muitos para mim. Então, quando Jesus é ressuscitado, quando ele ressuscita, aí você tem o outro evento que se segue, que é exatamente a exaltação dele. A ascensão, tá? Porque a exaltação está relacionada com a ressurreição dele.
A Bíblia diz, lá no Salmo, não permitirás que o teu servo veja corrupção. Então está dito lá que ele não iria morrer, ele não iria apodrecer lá, ele iria ressuscitar. Então, isso está relacionado com a ascensão dele. E a ascensão dele também está relacionado com o retorno dele ao céu. O retorno dele ao céu. Aí você lembra do Salmo, se eu não me engano, Salmo 24, é isso, irmãos? Me lembre aí. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Está falando, aquele salmo ali, está falando da entrada triunfal de Jesus na sua glória. Aleluia! Isso é importantíssimo, porque se tem uma coisa que nós precisamos pregar na igreja hoje é sobre a ressurreição de Jesus e a sua ascensão aos céus. Porque ele, sendo assunto aos céus, sendo recebido na glória, significa dizer que hoje ele é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós, e não só isso, que envia o Espírito Santo para nós. Por isso que ele disse, olha, se eu não for, se vocês não me virem ir, é como se ele estivesse colocando eles na parede para prová-los. Vocês precisam me ver indo. Vocês precisam ter a certeza de que eu não vou ficar nesta terra, mas de que eu vou ser elevado às alturas. E desta forma eu vou enviar o Consolador, pois só assim Jesus provaria, preste atenção nisso, irmão, que é importante, só desta forma Jesus provaria definitivamente a sua divindade. A sua divindade. Por que que os discípulos foram até a morte? Para reafirmar a fé em Jesus. Porque eles disseram, nós mesmo o vimos partir. Eles o viram partir. A Bíblia mostra isso. Os discípulos ficaram olhando Jesus sendo assunto aos céus. E como quem tivesse extasiados daquela maravilha. Aí eles acordam com a palavra dos anjos. O que vocês estão olhando, varões galileus? Este mesmo Jesus que foi assunto aos céus, ele da mesma forma voltará. Olha como a ascensão de Cristo está relacionada também com a volta de Jesus. Só que para Jesus voltar, era preciso também que o Espírito Santo completasse ou continuasse com a obra da salvação, que inclui o arrependimento, que inclui a santificação, para chegar lá no final, que é a nossa glorificação. Então vocês entendem como é importante isso, irmãos? Como está uma coisa atrelada à outra, né? Jesus não poderia enviar o Consolador se ele não fosse elevado às alturas e se ele não fosse recebido na glória. Agora presta atenção, se há realmente essa convicção que ele foi assunto aos céus, que ele foi recebido na glória, então não deve haver nenhuma dúvida que ele de fato enviou o Consolador. E um detalhe, viu? Ele quem envia o Consolador e é só ele quem diz quando o Consolador retorna. Por favor, essa história que cessou, que acabou, que não tem mais ação do Espírito Santo, isso não é bíblico. O Espírito Santo continua agindo a despeito de que alguém diga as línguas acabaram, os dons acabaram, tentando pegar aquele texto lá de Paulo aos Coríntios, sendo que Paulo está falando de uma coisa futura. Claro que ele está falando de uma coisa futura, e não é esse futuro que nós estamos aqui, é para além disto. Porque, de fato, quando Deus consumar todas as coisas, o que vai sobrar é só o amor. Então não vai precisar mais de todas essas, digamos, ações do Espírito Santo. Precisa hoje, porque nós somos carnais.
Precisa hoje porque nós somos pecadores. E aí nós necessitamos da ação do Espírito Santo, do fruto do Espírito para nos moldar, para nos aperfeiçoar cada vez mais, irmãos. Tá bom? Então, nós precisamos entender esse ponto que é muito importante e as pessoas estão querendo colocar outro fundamento, né, naquilo que Jesus já colocou e não é possível, tá bom? Meus amados, ainda dentro da obra do Espírito Santo, eu coloquei aqui esse gráfico, tá? Seria muito bom se vocês pegassem esse gráfico, porque esse gráfico, ele fala do Espírito Santo na dinâmica da salvação. Coloquei assim, tá? Então, o Espírito Santo agiu no passado, age no presente e agirá no futuro, ok? Então, no passado ele agiu produzindo em nós a justificação. Lembra que é o Espírito Santo que convence, já vamos falar sobre isso, o pecador do pecado, né? E da justiça de Deus. Então, a obra realizada e consumada por Cristo na cruz do Calvário é a obra também da justificação, porque é Ele quem nos justifica. E o Espírito Santo tem esse papel importantíssimo para colocar isso na mente do homem. Afinal de contas, é o Espírito Santo que nos convence. Se não formos convencidos pelo Espírito Santo, não tem como entendermos que nós somos ou fomos justificados por Jesus lá no passado, ok? Como é que continua hoje a obra do Espírito Santo ou a dinâmica da salvação por meio do Espírito Santo no presente? Através da santificação, tá? Porque a salvação, ela é um processo gradual, gradativo, ok? Então, esse processo, ele deve ser também contínuo. Olha novamente o que está na nossa verdade prática. A atuação do Espírito é contínua. Então está aqui, olha, ele é esse processo da santificação é contínuo e interior. Por isso que diz aqui, olha, assim algum de vocês foram lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios 6:11. Então, o Espírito Santo continua agindo em nós nessa parte da santificação que faz parte do processo, irmãos, da salvação. É isso que eu quero dizer para vocês. E graças a Deus que nas nossas lições nós vamos estudar sobre o fruto do Espírito. É importante ter os dons do Espírito, sim, no sentido de operacional, no sentido de atuação, especialmente no que diz respeito à evangelização, à obra do Espírito Santo de maneira externa, tá bom? Mas internamente é através do fruto do Espírito produzindo no crente santificação. Isso por quê? Porque no futuro a obra da salvação ela será exatamente a glorificação, que é a transformação gloriosa do corpo. Por isso que nós temos o texto de Romanos 8:23, que fala que o Espírito geme, ou seja, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então é ele que faz esse trabalho até nos conduzir a este ponto da glorificação. Amém, irmãos? Que coisa maravilhosa, né? Então, graças a Deus, tem alguns irmãos aqui comentando. Boa tarde, a irmã Rosana Machado. Boa tarde, irmã. Paz do Senhor. Nós fazemos, a irmã está perguntando sobre esse horário, nós fazemos todo sábado às 16 horas, tá bom? Então, todo sábado, 16 horas, nós estamos aqui. A irmã Fátima Serafim também, de Fortaleza, lá da minha terrinha. Glória a Deus, né? Irmão Marcos Vinícius, meu grande amigo, jovem. Graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, vamos continuar aqui para a gente seguir para o final, tá? O Espírito Santo consola,
o Espírito Santo consola e ensina. É esse ponto aqui, muito importante. Então, todos vocês conhecem que o Espírito Santo é o Consolador, ou seja, o Parácletos. O Parácletos, como vocês sabem, é aquela palavra grega para falar da pessoa que é chamada para estar ao lado de alguém que está participando de um tribunal, por exemplo, né? Então, ele chama aquela pessoa para estar ao lado. E, claro que, irmãos, quando você vai estudar essas palavras gregas, é importante a gente entender que existe toda uma parte cultural, histórica, tá bom, dessas palavras. Então, é muito importante que a gente entenda o contexto histórico para que cada palavra, ou para que a palavra seja aplicada dentro daquele contexto. Então, aqui, imagino eu que está falando de um contexto judicial, em que uma pessoa está sendo julgada, mas aí ela chama esse paráclito, ou seja, essa pessoa para estar do seu lado como um advogado, não só como advogado, mas também como um conselheiro para ajudar a pessoa naquele processo. Então, este é o papel do Espírito Santo de Deus. É aquele que está ao nosso lado, tá bom? Porque é promessa de Jesus. Não esqueça que Jesus, quando ele diz um outro consolador, a palavra outro, né? Alo, é um outro da mesma espécie. Então, ele falou do envio de um outro consolador. Agora, que a gente entenda, e nós já falamos sobre essa questão da Trindade, tá? Que eles estão juntos, que não tem dissociação das pessoas. E por que isso? Porque em outra oportunidade Jesus diz que enviaria um Consolador, mas em outra parte ele diz, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ora, se ele estaria conosco, como é que ele foi assunto aos céus? Acabei de falar sobre isso para os irmãos, que ele foi recebido aos céus. Ele estará conosco, ele estaria conosco, quando ele falou lá, através do outro Consolador. Ou seja, é por meio do Espírito Santo que Jesus está conosco. Então, o Espírito Santo é e será sempre esse companheiro que estará do nosso lado, nos ajudando, nos fortalecendo. E quanto nós precisamos, irmãos. Porque ele não vai estar só do nosso lado como um assistente. Ele não vai estar do nosso lado, sabe, como aquela pessoa que só olha. Não. Ele vai estar do nosso lado participando de todo esse processo da salvação que eu falei aqui para os irmãos. O processo da salvação, que inclui a santificação, que inclui a justificação, que inclui a regeneração, é o Espírito Santo que vai fazer todas essas coisas em nossa vida. Então é muito importante ele, como esse paráclito, como esse consolador, tá bom? Mas ele também é o ensinador. O ensinador. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Vocês lembram que eu falei para os irmãos, para vocês aqui, sábado passado, que o primeiro evangelho, segundo o que alguns estudiosos dizem, a ser escrito foi Marcos. E muito tempo depois, assim um certo tempo depois, da partida de Jesus para os céus, ok? Então isso diz para nós, irmãos, que Marcos, ele não estava agindo ali como aquele historiador que estava pegando todas as notas, ou como um repórter, ele estava pegando todas as notas de tudo que ele viu, de tudo que ele ouviu. Porque Jesus não só falou do seu evangelho, certo? Ele não só trouxe a sua doutrina, o seu ensinamento, mas muitas coisas ele fez na prática. Ele realizou milagres, grandes milagres, ok? E é claro que tudo isso daí
a gente sabe porque está registrado nos evangelhos. Porém, pergunto eu para vocês, como é que os discípulos lembraram de tudo isso? Volto a dizer, eles não estavam tomando notas. Eu vou parafrasear aqui para você entender, tá bom? Eu sei que é anacrônico, né, como a gente diz, mas eles não estavam com uma máquina, sabe, de bater foto, uma câmera, eles não estavam com um celular, eles não estavam com nada nesse sentido. Eles nem tinham lá talvez uma caneta lá com um papiro para escrever tudo aquilo. Eu me refiro em loco ao que Jesus dizia, ao que Jesus falava. Então, fica a pergunta: como é que os discípulos se lembraram de tudo que Jesus fez e de tudo que Jesus falou? A resposta está exatamente nesse versículo. Olha, o Espírito Santo fará lembrar de tudo que eu tenho dito a vocês. Meus amados, isso aqui tem uma verdade tremenda. Sabe qual é? É que a palavra de Jesus, ela precisa ter guarida, ela precisa ser recebida, ela precisa ser escrita, não apenas num papel, não apenas num livro aqui, ó. Vamos colocar aqui. Na Bíblia, que todos nós conhecemos. Mas Deus mesmo diz: eu escreverei as minhas palavras no coração de vocês. E Jesus disse também essas mesmas coisas. A palavra está dentro de vocês. Porque era a palavra viva. Ele, Jesus, era o Logos, a palavra viva. Então, o que Jesus queria, mais do que anotar todas as coisas, era que todas essas coisas estivessem dentro do coração. Olha que coisa maravilhosa. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso é um conceito lá do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também vale, porque a palavra, ela precisa estar dentro de nós. Não só dentro, mas também na nossa boca, para a gente falar da palavra, para a gente anunciar a palavra às outras pessoas. Então isso é maravilhoso, né? Saber que quem faz isso é o Espírito Santo. Agora, o que eu tinha perguntado para os irmãos no início é, porque eu coloquei um artigo falando sobre a letra mata, né? As pessoas dizem, falando sobre isso, né, sobre aquele texto, que a letra mata. Então as pessoas usam isso daí como uma desculpa para dizer que você não precisa estudar, ok? Eu já participei de uma escola dominical. Chegamos lá na escola dominical e a pessoa que era superintendente, coordenadora, né, como nós chamamos aqui no Pará, me chamou para ministrar a aula. Tinha um professor e, para não constranger o irmão, eu disse: não, nós vamos somente dar uma introdução e o irmão continua. Era um professor que estava iniciando lá naquela classe. E aí aconteceu uma coisa curiosa. Nós ministramos ali, fizemos só a introdução e depois deixamos o irmão dar continuidade. Mas, meus amados, aquele irmão, ele fez assim, exatamente isso. Ele pegou a revista e disse assim: eu não vou me basear por esta revista, porque tem muita coisa de homem aqui. E ele jogou a revista no banco e disse: eu vou falar do que o Espírito Santo colocar no meu coração. Você já pensou isso? Aí é claro que o que ele falou lá, muitas coisas não tinham nada a ver com a palavra de Deus. Não é assim que funciona. Veja que Jesus diz assim, ó: o Espírito Santo vos fará lembrar. Meus amados, os apóstolos tiveram uma aula excepcional, um seminário excepcional com Jesus. Claro que não era como o seminário da religião da época,
não era aquela coisa parada, engessada. Por isso que as pessoas admiravam de Jesus, mas ele fala como quem tem autoridade. Por quê? Porque era a palavra viva falando. Então, sendo ele a palavra viva, os discípulos recebiam o melhor ensinamento. Então, o que foi que aconteceu? Jesus diz, o Espírito Santo vos fará lembrar. Lembrar do quê? Lembrar do que ele tinha ensinado. Então não adianta você dizer assim, olha, eu vou falar aqui do que o Espírito Santo colocar no meu coração, porque é ensinamento de homem. Isso é ignorância. As pessoas usam esse texto que eu citei para os irmãos para não estudar. A letra mata. E é interessante que esse texto não está falando contra o estudo bíblico. Está falando contra a lei. O Espírito, a letra, a lei que condenava a pessoa, né? Não dava quase chance para a pessoa se defender. Então, nesse sentido, ela matava mesmo. E muitas vezes, literalmente. Então, aquele era o ministério da letra que matava. Mas o ministério do Espírito vivifica. Por que vivifica? Por causa da palavra de Deus que já está em nosso coração. Agora, isso significa que a gente vai estudar a palavra, sim. Precisamos estudar a palavra de Deus, tá bom? Então, o Espírito Santo, ele vai lembrar, resumindo, o Espírito Santo vai lembrar daquilo que você estudou, daquilo que você aprendeu na palavra de Deus. Então é importante, professor, que você faça isso também, né? Entenda que você estuda, você pode ler vários livros, mas você também é dependente da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida para que a aula possa fluir de maneira a que o vento sopre aonde ele quer, sabe? E aí é muito importante isso, porque você estuda, mas é possível sim. Aí a gente concorda, porque a palavra não é nossa. A palavra é de Deus. O Espírito é de Deus. E se ele sopra como o vento aonde ele quer, significa dizer que se eu estou em sintonia com Deus, ele vai me direcionar para fazer aquilo que ele quer fazer ou para falar aquilo que ele quer falar. Eu já disse aqui quantas vezes na escola dominical a gente está ministrando uma lição e de repente o Espírito nos leva a falar sobre um assunto e quando menos espera as lágrimas começam a correr pelo rosto. Ou então a gente olha, tem um outro irmão ali chorando. Por que isso? Porque é o Espírito Santo de Deus atuando, meu irmão. Mas a gente precisa ter esse discernimento. A palavra de Deus fala isso claramente. O povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento. Tem muita gente aí que não tem desejo de estudar a palavra de Deus. Tá bom? Saudoso pastor Antônio Gilberto, que muitos de vocês conhecem, ele dizia uma coisa que eu nunca me esqueci em uma palestra. Ele falou, tudo que nós estudarmos sobre a palavra de Deus, pode ter certeza que ainda é a ponta do iceberg. Porque toda a profundidade de conhecimento, sabe, de sabedoria, de mistérios ainda está oculta. E aí a gente precisa cada vez mais estudar se nós quisermos aprender esses mistérios de Deus. Então, meus amados, é importante, né, isso? É importante a gente entender como essas coisas acontecem, ok? E aí, o último ponto, para a gente encerrar, fala do Espírito Santo reprova e convence o mundo. Sobre esse ponto aqui, eu quero mostrar para os irmãos esse nosso gráfico, tá? Esse nosso gráfico aqui, irmãos. A obra do Espírito Santo. Exatamente sobre esse ponto. O que é que o Espírito Santo convence?
Ele convence o homem do pecado, ele convence o homem da justiça, ele convence o homem do juízo. Você vê que o comentarista diz, convencer significa persuadir, isto é, observado em outras passagens do Novo Testamento. É o Espírito que convence ou persuade o mundo do pecado, ok? E aqui, meus amados, eu coloquei aqui, olha, para vocês entenderem, fica muito mais fácil, né, a gente ministrar uma aula assim com imagens, que vai ficar gravado. Então, olha só, o Espírito Santo convencerá, Jesus dizendo sobre ele, sobre a vinda do Espírito Santo. Porque não se esqueça que nós estamos falando aqui da atuação do Espírito Santo no plano da salvação, ok? Então ele disse, o Espírito Santo convencerá o homem do pecado. Por que do pecado? Porque o homem errou o alvo. Você sabe, né? A palavra pecado, hamartia, lá do grego, ou hamartia, que quer dizer errar o alvo. Tá bom? O homem errou o alvo. Qual foi o alvo que Deus colocou para o homem? Para que ele comesse de todas as árvores do jardim, mas não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o alvo que o homem errou foi em relação à obediência à palavra de Deus. Então o homem errou esse alvo, ok? E aí, ele erra esse alvo até os dias de hoje, quando ele desacredita ou desobedece à palavra de Deus. Jesus fala sobre isso. Aliás, uma das coisas que Jesus sempre frisou foi exatamente isso. A necessidade da palavra está dentro de nós para que a gente não erre, para que a gente acerte, para que a gente obedeça. Ok? Em certa ocasião ele se comparou com o pão vivo. E ele disse também em outra ocasião que era necessário comer a carne dele. Uma coisa assim dura que alguns discípulos da época, ou pelo menos aqueles discípulos que estavam distantes, né, que não eram aqueles discípulos próximos, mas estavam ali seguindo Jesus por causa dos milagres, por causa do que ele fazia, do pão, do peixe. Aqueles discípulos não entenderam. Esse discurso é muito duro. Por quê? Porque Jesus estava dizendo, vocês precisam internalizar, colocar para dentro de vocês a minha palavra. A minha palavra. E isto está relacionado diretamente com a obediência. Ora, se eu estou internalizando a palavra de Deus dentro de mim, eu estou fazendo tudo para acertar o alvo, meus irmãos. O Espírito Santo tem esse papel de mostrar que quando nós não obedecemos à palavra de Deus, nós estamos errando o alvo. Aí é ele quem convence. É o Espírito Santo que vai alertar, vai dizer, vai bradar no coração das pessoas sobre o quanto elas estão erradas, sobre o quanto elas estão distantes de Deus por causa do pecado, por estarem errando o alvo, né? Então, uma coisa aqui prática sobre o convencimento do Espírito, ok? Não sou eu que convence. Não sou eu com técnicas de neurolinguística. Não sou eu com técnicas de coach ou coisas parecidas que vão fazer com que alguém se convença a Cristo. Não. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. É ele que convence o homem. É ele que mostra a condição miserável, pecadora do próprio homem. Você se lembra lá quando deu aquele estalo na mente do filho pródigo? Eu estou aqui, no meio nessa pocilga, misturado com as bolotas de porcos, enquanto os trabalhadores de meu pai têm tudo, eu estou aqui nessa situação. A Bíblia diz, ele caiu em si. Meus amados, preste atenção numa coisa que isso é importante. É o Espírito Santo de Deus que faz o homem cair em si. Ninguém é convencido por técnicas. Se houver esse tipo de convencimento,
ele não é verdadeiro. Ok? É o Espírito Santo que vai fazer a pessoa cair em si. E a mudança do filho pródigo aconteceu quando ele caiu em si. Ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra os céus e perante ti. Aceita-me como um dos teus empregados. E aí a coisa mudou. Por quê? Porque houve um convencimento. E esse convencimento é pelo Espírito Santo de Deus. Agora, preste atenção que o Espírito Santo, ele precisa convencer não só o homem do pecado, mas das consequências do pecado. E quais são essas consequências? Por exemplo, justiça. O homem está em uma disputa judicial com Deus por causa do pecado, por causa da transgressão da lei. Você lembra? Então temos a lei. E aí, você pode dizer, mas irmão Enomi, a graça e tal, né? Fica sempre aquela... Meus irmãos, a graça explica a lei. Então a lei não foi abolida nesse sentido, ok? Agora, ela foi melhor aplicada com o Evangelho de Jesus. Então, não que Jesus estivesse abolindo, Paulo fala sobre isso daí, mas o Evangelho de Jesus trouxe uma nova roupagem para a lei e isso é importantíssimo. Então, o homem está em pendência judicial com Deus. Ele está devendo para o Senhor. Por que, meus amados, que nós estamos devendo? Porque as nossas justiças são falhas. Diz a Bíblia que as nossas justiças são como trapos da imundícia, né? E você sabe que essa expressão trapos da imundícia está relacionado com aqueles panos que envolviam os leprosos. Então, aqueles panos cheios de pus, cheios de casca, de ferida, aquilo ali era imundo, é considerado imundo. Então, Deus está dizendo, as nossas justiças são como trapos de imundícia, ou seja, não vale nada, não vale nada. O homem, ele não pode justificar-se a si mesmo. Então, quem é que faz isso? É a justiça de Deus. E quem é que convence? É o Espírito Santo. O Espírito Santo convence que só a justiça de Deus é melhor para o homem. Glória a Deus, tá? E um detalhe importantíssimo, olha como é uma construção assim que vai atrelando uma coisa a outra. O Espírito Santo precisa convencer o homem do pecado, porque esse está em pendência judicial com Deus. Ele vai ser julgado por Deus. Aí é que entra também o juízo. O juízo. Ele convence o homem do juízo. Tá bom? Meus amados, o que é que isto quer dizer? Presta atenção numa coisa. Há também aquela discussão, né, sobre a fala de João Batista, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Logo em seguida ele diz que ele tem a pá nas suas mãos, vai recolher o trigo no celeiro e a palha vai jogar no fogo. Então, há aquela discussão, se alguns dizem, isso está se referindo ao fogo do Espírito Santo ou ao fogo do juízo. Ali é claro que é o fogo do juízo de Deus. Ok? Quando você vê o discurso de Pedro, ele mostra claramente, depois de ele falar em Atos 2, aí ele vai atrelar algumas coisas ali que são importantes, porque ele está falando do dia do Senhor, que ele vai enviar o Espírito antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aí haverá sangue, fogo, vapor de fumaça, ou seja, alguns elementos que estão ligados com a escatologia bíblica, com o que está escrito no Apocalipse, principalmente relacionado à grande tribulação. Então isso está falando do quê, irmãos? De um juízo que vai cair sobre a terra. Aliás, se a gente pudesse fazer essa leitura daqui para lá, poderia ficar mais clara. Deus, ele vai julgar o pecado do homem através desse juízo. Ou seja, Deus vai enviar um juízo na terra para julgar o pecado do homem. Porque esse se afastou de Deus.
e continua ainda em franca rebeldia contra o Senhor. Olha, meus amados, nós já vamos encerrar, mas é só para você entender isso. Vamos pregar sobre o amor de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor, certo? Deus é amor. Mas não vamos esquecer que Deus também é justiça. Deus também é juízo. E Ele vai enviar um juízo sobre esta terra. Mesmo que as pessoas desacreditem, mesmo que as pessoas não deem importância, isso também está profetizado, ok? Está profetizado. Como foi nos dias de Noé, como os homens comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento. E Noé estava lá pregando. Ele estava pregando, inclusive, com a sua atitude de construir a arca. Por isso que Pedro chama ele de pregoeiro da justiça. Então, quando ele estava construindo a arca, ele estava apregoando que viria um juízo sobre aquela geração, ok? E que só escaparia quem estivesse na arca. E foi exatamente o que aconteceu. Por isso que Jesus faz a comparação com os últimos dias. Hoje nós estamos pregando que Jesus vem, que o juízo vai se debater, embora essa parte do juízo é algo que eu estou dizendo para os irmãos, que está saindo dos nossos púlpitos, porque parece que as pessoas têm medo de pregar, que haverá um julgamento, que Deus vem julgar a terra, que vai ser fogo, enxofre, vai ser muita luta, muita dificuldade, porque é um julgamento de Deus sobre a terra, sobre o mundo ímpio, sobre o mundo que não acredita em Deus. Você vê isso cada vez mais acontecendo, as leis sendo feitas contra a palavra de Deus. Então é claro, meu irmão, que Deus vai julgar a terra. Deus vai julgar a terra. E o Espírito Santo, ele está aqui para convencer o homem que vem um juízo e que todos se arrependam para escapar desse julgamento de Deus que vai ser sem misericórdia. Viu, irmãos? Sem misericórdia. Às vezes, eu gosto muito de estudar Apocalipse, e às vezes quando eu vejo o julgamento de Deus no Apocalipse, eu até entendo por que tem gente que não gosta do livro de Apocalipse, porque acha muito forte, acha muita desgraça. E eu ficava pensando, Senhor, isso parece ser muito desproporcional com o homem frágil. Mas sabe de uma coisa, irmão? Esse homem frágil é esse mesmo homem, sabe, de coração endurecido, blasfemo, essas pessoas que não se arrependem. E aí, se não há arrependimento, se há fechamento do coração para o Espírito Santo de Deus, que esta é a pior blasfêmia, esta é a verdadeira blasfêmia, é quando há fechamento do coração para o Espírito Santo. Porque, preste atenção, Jesus até fez essa comparação sobre o pecado imperdoável. Quem pecar contra o Pai terá perdão, quem pecar contra o Filho terá perdão, mas quem pecar contra o Espírito não terá perdão. Por quê? Porque é Ele quem convence. Então, se é o Espírito quem convence e se eu fecho o meu coração para o Espírito Santo de Deus, o que é que sobra, irmãos? Julgamento, juízo, ira de Deus, para ser mais exato. Tá bom? Então, eu quero encerrar aqui esta palavra, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade, agradecendo aos irmãos que estão nos acompanhando, né? Irmã Marlene Custódio, irmã Sirlene Alves, estamos orando pela senhora, irmã Sirlene, Jairo Aires, meu amigo aí, Rosana Machado, vários irmãos aqui, né? A minha mãe Mirtes, Tiago Aguiar, Deus abençoe, Tiago. Esses gráficos, eu posso mandar em PDF, posso mandar sim, o senhor me manda uma mensagem que eu mando. A Darcy Sena, de Rondônia, glória a Deus, participando aí. Graças a Deus, irmãos.
Cristiane Gouveia, né? Graças a Deus. Meus amados, eu quero encerrar aqui, mas peço a Deus que vocês continuem orando por nós, para que Deus nos dê graça, força, coragem para fazer cada vez mais esse trabalho, melhorar mais essa parte técnica. Embora eu não estou muito preocupado com isso, eu me preocupo mais em transmitir uma aula. A minha ideia aqui, irmãos, eu ainda estou resistindo a essa ideia de levar a coisa muito digital, de usar esses programas, porque a minha ideia aqui é transmitir uma coisa mais parecida com a classe de aula, tá bom? Com isso aqui, dessa maneira mesmo, dessa forma que você pode utilizar na sua classe, tá bom? Essa interatividade, eu ainda não tenho muita interatividade com os irmãos, eu gostaria de ter mais interatividade, mas é porque eu gosto de me ater ao assunto que a gente está ministrando, mas é claro, na classe, quando um aluno pergunta, você interage com ele. Então, essa seria mais ou menos essa ideia aqui que eu quero ter com os irmãos. Então, mas eu agradeço a Deus, vocês estarem aí. Continue orando por nós, continue nos ajudando em oração, apoiando esse projeto, tá bom? Continue divulgando para outras pessoas, trazendo outros irmãos para o grupo, e assim a gente vai crescendo cada vez mais no conhecimento e na palavra de Deus. Que Deus nos dê uma semana abençoada em nome de Jesus e uma aula abençoada, né? Amanhã, domingo, para os irmãos que vão à escola dominical, que vocês tenham uma aula abençoada, cheia da presença do Espírito Santo de Deus, tá bom? É isso que eu desejo, em nome de Jesus. Amém.